buenos días, mi nombre es Marianela Emilio. Para los que no han venido a otros talleres, soy ingeniera agrónoma, extensionista en mercado de granos y gestión agropecuaria. Me desempeño en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA. Es un organismo público de Argentina que lidera la investigación científica y la extensión tecnológica aplicada a los sectores agropecuarios, agroindustrial y forestal. A través del desarrollo de innovaciones, de su presencia en el territorio argentino, impulsa la competitividad, siendo un motor fundamental para el desarrollo productivo de Argentina y de toda la región. Este taller en el que ustedes están hoy es parte de una serie de actividades de extensión que priorizan la gestión de agronegocios con el objetivo de formar criterio para la toma de decisiones que se conviertan en rentabilidad y sostenibilidad para el productor. Es por eso que para mí es un honor darles la bienvenida a este primer encuentro de agro entre Brasil y Argentina y agradecer especialmente a Agroeducación y AgriResource Brasil por sumarse a esta iniciativa. Voy a pedirle a Andrea Gentile, directora del posgrado de Agroeducación, que nos cuente la gran tarea que desempeñan para el desarrollo de agronegocios en Argentina y en otras partes del mundo también. Andrea, estamos con vos. Muchísimas gracias, Marianela. Bueno, muchísimas gracias al INTA, al CIEP, a todas las personas que están en pantalla, que están haciendo un gran esfuerzo por hacer este encuentro, este taller de comunidad de agro entre Brasil y Argentina. La verdad que es un honor. Nada para decir, solamente agradecer. Nosotros somos un centro de capacitación, una comunidad que se esfuerza constantemente para mejorar en el sector. Invitamos especialmente a esta charla a los socios de Agroeducación, que como un webinar exclusivo, muchísima gente inscripta. Ahora nos dábamos cuenta con Ángela, que también la presento, es una de las personas que trabaja con nosotros en Agroeducación, que va a estar a cargo de las preguntas, que hay mucha gente que se enteró de este webinar. Les cuento, chicos, de Brasil, por supuesto, pero sobre todo de Paraguay, de México, de Chile, de Bolivia, y se querían inscribir. Así que bueno, a todos por supuesto que le damos la bienvenida, porque este es un espacio para seguir creciendo. Así que bueno, muchas gracias a todos los disertantes, a todos los productores, a Silvia también especialmente, que es miembro de la comunidad de Agroeducación. Así que bueno, seguimos con vos, Marianela, y con este gran encuentro. Gracias, Andrea, muchas gracias. Y gracias por recibirnos en su casa. Ustedes son los que nos están permitiendo llevar adelante este encuentro. Invito a Rafael Mandarino, gerente de AgriResource Brasil, a que nos cuente sobre esta gran empresa que acompaña tanto productores como profesionales en Brasil, en Estados Unidos y bueno, no sé si en otras partes también. Rafael, presentate y podemos comenzar con el taller. Bom dia a todos. Bom, primeiro de tudo agradecer ao INTA, ao CIEP, à Agroeducação e a Marianela, obviamente, pelo contato aí para fazer essa conexão com a AgriResource Brasil, a nossa filial aqui da AgriResource, que nasceu em Chicago há quase 40 anos, a poucos metros ali do pregão da CBOT, virou uma das maiores consultorias de commodities mais respeitadas do mundo, né? E quando o USDA erra, o Daniel Bass, nosso presidente, e nossa equipe é que os jornalistas ligam para ouvir, né? De fato. Então, a AgriResource Brasil é o braço dessa casa, no maior polo de produção do planeta, análise de Chicago, com um chão de cerrado. Obviamente, a gente está aqui em Brasília, né? Com uma filial também em Genebra, na Suíça. Então, a gente cobre mundialmente falando, né? E na prática, a gente é uma mesa de inteligência funcionando todos os dias, né? Um boletim diário, semanal, plus aí, novidades do que estão acontecendo e o aprofundamento técnico e climático para os produtores, originadores, tradings, né? Então, de uma forma geral, a gente também faz crop tours, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Estamos esperando um convite para a Argentina, né, nos próximos crop tours aí, tá? E, obviamente, utilizando ferramentas próprias, né, os modelos que a gente acompanha semana a semana, né? Então, esse é o nosso trabalho aqui. O nosso trabalho, no fim, na verdade, é transformar 200 gráficos por semana em uma frase que o produtor vai usar na segunda-feira de manhã e vai direcionar o mercado. Então, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, é um prazer trazer a nossa inteligência e, obviamente, entrar discutindo aqui bastante o que for necessário para engrandecer ainda mais essa inteligência de todos aqui. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar entonces con el programa de hoy un poquito más tarde porque
tuvimos que hacer ajustes para poder tener esta traducción simultánea, así que nos demoramos un poquito, les vamos a pedir paciencia, desde ya que no vamos a poder terminar a las 11, vamos a terminar un poquito pasado, así que espero que todos se puedan quedar porque va a ser muy interesante todo lo que vamos a compartir. Vamos a arrancar, yo voy a iniciar presentando, haciendo una pequeña presentación. Presento también, a Silvia Navarro, perdón. Ella va a ser quien nos va a moderar desde tanto a Rafael como a mí en esta presentación. Así que Silvia, quedas en contacto conmigo para poder interactuar. ¿Se está viendo bien la presentación sin problemas? Creo que sí. Bien. Bien, bien. Bueno, entonces, vamos a arrancar. En la primera parte de este taller vamos a hablar de mercado de granos, de tendencias y expectativas para las próximas cosechas. Pero primero, si se está viendo la presentación, ¿estamos bien? Ah, bueno, vamos a esperar un cachito. La idea en esta presentación, la primera parte, vamos a comentar sobre el protagonismo productor y exportador de los principales productores y exportadores del continente americano. Aquí estamos Argentina, Brasil y también Estados Unidos, que forma parte de un bloque desde América que abastece al mundo de materias primas, ¿sí? Así que vamos a poder comentar que en cuanto a soja, por ejemplo, más del 80% de la soja del mundo la produce Argentina, Brasil y Estados Unidos. Más del 47% de la harina de soja la producen estos tres países y más del 48% de aceite de soja, ¿sí? O sea, tenemos más del 80% de la producción de grano y casi la mitad de la harina y del aceite de soja del mundo se producen desde estos tres países del continente americano. Por otro lado, casi la mitad del maíz también proviene de Argentina, Brasil y Estados Unidos y apenas un 10,6% del trigo, sin no tanto protagonismo productor desde el punto de vista de este cereal. En cuanto a las exportaciones, vamos a ver que cambia mucho la cuenta y es acá donde vamos a centrar la atención de estos primeros minutos de la charla, en donde casi el 90% de la exportación de soja del mundo está a cargo de Brasil, Argentina y Estados Unidos. Casi 85,5% de la exportación de harina de soja también proviene de estos tres países y casi 60% del aceite de soja proviene de Argentina, Brasil y Estados Unidos. Por otro lado, tenemos el 78, casi el 80. ¿Me escuchan mal? A ver, ¿ahí estamos? Bien, perfecto. Listo, listo. Casi el 80% de las exportaciones de maíz provienen de estos tres países del continente americano y trigo ya una porción menor del 20%. Vamos a centrarnos en el protagonismo exportador. Tenemos el maíz, vemos cómo a través de las últimas dos décadas y los últimos 20 años ha tenido Brasil, Argentina y Estados Unidos entre 70 y 80% del mercado exportador. Lo que vemos en la línea roja es que Estados Unidos siempre ha estado por encima, salvo excepciones, algunas campañas de quebranto productivo, pero Estados Unidos siempre encima casi con 40% de las exportaciones de maíz del mundo. Y tenemos a Brasil y Argentina, Brasil en verde, Argentina en azul, con un protagonismo que se han ido disputando el segundo lugar como mayores exportadores de maíz del mundo, siendo Brasil el que ocupa ese lugar, el segundo puesto, los últimos años, ¿sí? Por otro lado, cuando vamos a soja, vemos que, como decíamos, más del 90% de las exportaciones están a cargo de estos tres países, en donde Brasil ha tomado un protagonismo muy relevante los últimos años, la última década, duplicando el protagonismo exportador en el mundo. Sin embargo, Estados Unidos y Argentina han perdido mercado exportador, desdibujándose frente a la fuerte presencia de Brasil.
Vamos a ver rapidito esto que es lo que está pasando este año. ¿Qué pasa en 2026 con las exportaciones? En las barras tenemos los precios de exportación de los tres países. En rojo Estados Unidos, en verde Brasil, en celeste Argentina. Los precios de exportación, sí, espera un poquito. Esperamos un minuto, por favor, un segundito. Vamos a agrandar el tamaño de subtítulos para que sea más fácil seguir la conversación. Ya estamos retomando. Bien, aprovecho para decirles que todos los que quieran hacer preguntas o consultas o algún aporte pueden hacerlo y va a ser transmitido, ¿sí? Bien, decía que tenemos aquí en pantalla los precios de exportación de los primeros meses de maíz para lo que es Estados Unidos, Brasil y Argentina. Podemos ver que los precios de exportación de maíz de Brasil han sido claramente inferiores a los del resto, a los de Estados Unidos y Argentina, y Estados Unidos ha tenido relativamente precios muy parecidos a los de Argentina. Cuando vemos las líneas, esta línea rosada nos muestra el nivel de exportaciones, el volumen exportado desde Estados Unidos de maíz todos estos meses. Ha exportado en promedio 7 millones de toneladas por mes Estados Unidos. Mientras vemos que Argentina, los primeros meses del año, muy poquito ha exportado, sin embargo, después empezó a tener una fuerte presencia exportadora de maíz estos últimos meses, desde marzo en adelante, con un promedio de 5 millones de toneladas. O sea, realmente Estados Unidos y Argentina han sido los que más han estado exportando maíz a pesar del menor precio. Obviamente, Brasil tiene en estos momentos del año, hasta julio, menores existencias de maíz y por esto es que el rol exportador, por más que los precios sean bajos, no es tan importante. En cuanto a soja pasa lo contrario. Vemos cómo los precios de exportación de soja han estado a favor de Brasil y Argentina, muy por debajo de los precios de exportación. Las barritas cuentan los precios de exportación, los precios sobre el buque. Brasil y Argentina han estado con precios por debajo de Estados Unidos y Brasil ha tenido una fuerte presencia exportadora. Desde marzo ha venido exportando 14 millones de toneladas por mes al mundo, principalmente a China, que ha sido su principal cliente. Vemos que Estados Unidos ha empezado exportando más o menos 5 millones de toneladas, pero ha bajado la exportación durante los meses siguientes. Así que ahora, con precios todo el tiempo por encima, realmente ha sido una situación en donde Estados Unidos no ha podido ganar mercado exportador. Lo que viene por delante, ya Rafael Mandarino les va a comentar sobre el mercado, cómo viene el mercado de soja en el mundo, pero estamos teniendo hoy precios de exportación en alza, con Brasil y Estados Unidos con precios más o menos en torno a $480, mientras Argentina está siendo más competitiva con $460. Pero los precios en sí en soja están en alza y también en maíz por el contexto internacional. Rapidito vamos a hablar de la competitividad logística de estos países. Acá tenemos a Estados Unidos, a Brasil, a Argentina, y en azul tenemos a los principales compradores de maíz y soja del mundo. ¿Quiénes son los que se llevan más del 70% de las importaciones de maíz y más del 80% de las importaciones de soja? Bueno, se la llevan entre México, la Unión Europea, China, también tenemos el sudeste asiático, Vietnam, ¿sí? Todos estos, un complejo de países. Japón también es un gran comprador de maíz y Egipto también un gran comprador de maíz. Las distancias de los tres países, de los tres proveedores de América, son diferentes a estos clientes en el mundo. Y es por eso que la competitividad logística es diferente. Fíjense que Argentina queda más lejos
que Brasil y Estados Unidos de todos sus clientes. Así que Argentina siempre tiene que competir ofreciendo menos precios de exportación para compensar, o si quiere compensar, estos mayores precios logísticos. Ahora, hay algunos precios que son imposibles de ganar, como por ejemplo el caso de México, que es el gran comprador de maíz del mundo, donde Estados Unidos es prácticamente su proveedor estrella, con $14 la tonelada de costo logístico para llevar el maíz de Estados Unidos a México, mientras a Brasil, por ejemplo, le cuesta $16 y a Argentina $23. Es muy difícil competir y por eso es que Estados Unidos es el gran proveedor. Acá tenemos entonces desafíos en torno a lo logístico, más con Brasil, que es nuestro vecino, para poder tener mayor eficiencia logística y mejorar esa situación. Por último, vamos a hablar de la competitividad del tipo de cambio. Si vemos, acá tenemos los primeros meses del año, el real en Brasil, ¿sí? El dólar en Brasil ha tenido variaciones durante el año muy parecidas a las variaciones del peso en Argentina. Vean cómo el dólar bajó de precio en una clara reevaluación de la moneda, tanto del real como del peso, hacia marzo-abril, momento de plena cosecha, que el tipo de cambio, tanto en Brasil como en Argentina, se reevalúe, hace que sea más caro para el que viene a comprar a nuestros países, comprar. Entonces, lo que ocurre es que nos quita competitividad exportadora. Justo en el momento de plena cosecha fue cuando tuvimos menos competitividad del tipo de cambio. Sin embargo, ahora que seguimos estando en plena comercialización de la cosecha 25-26 de soja y de maíz, estamos empezando a devaluar un poco más tanto el real como el peso en Argentina. Esto es muy importante porque nos posiciona diferente para poder ofrecer estos granos al mundo. Por último, y ahora sí cerrando, hablemos de la relación que tiene Argentina, Brasil y Estados Unidos entre de todo lo que produce, de todo el maíz y toda la soja que produce, cuánto consume dentro de su casa, dentro de su país y cuánto exporta. Si se fijan, cuando vamos a maíz, en los primeros gráficos de la izquierda, un 30% del maíz que produce Argentina lo consume en su casa, mientras exporta el 70% del maíz. Vamos a tener un segundo bloque muy interesante con productores y vamos a ver la importancia que tiene los costos para la producción de maíz y lo que significa exportar 70% del maíz. Sin embargo, Brasil es exactamente al revés. 70% de lo que produce lo consume, mientras exporta el 30%. Y Estados Unidos consume 80% de lo que produce y exporta un 20%. Realmente Argentina está teniendo una debilidad en lo que es el agregado de valor y exporta gran proporción del maíz como materia prima. Cuando vamos a soja pasa algo muy parecido, solamente que aquí acompañan los tres países. La soja es un mercado de exportación. La mayor parte de la soja se va hacia otros países porque somos solo 3 en el mundo que la producimos. Pero Argentina consume solo el 10% de su soja, mientras Brasil consume el 20% y Estados Unidos consume el 43%. O sea, claramente de los tres países, el que más valor agrega es Estados Unidos. Aquí tenemos entonces que hay un desafío para el desarrollo agropecuario de la región, que es el agregado de valor, ¿sí? Un desafío para poder aumentar el consumo local, tanto de maíz como de soja en Argentina y de soja en Brasil, para avanzar en procesos de agregado de valor y desarrollo de la cadena agropecuaria. Ahora vamos a continuar con Rafael Mandarino. De mi parte, muchas gracias y Dios los bendiga. Bom dia a todos novamente. Eu prometo duas coisas: tentar falar devagar, né? Meu portunhol ele tem limites e não passar do tempo, tá? Então, novamente agradecer aí ao INTA, a CIEP, a Agroeducação, a Marianela, né? E basicamente a gente
tem uma leitura aqui da casa dos Estados Unidos, clima, El Ninho, né, soja, milho, dos dois lados aí do prata para a gente estar discutindo, tá? E como eu odeio suspense, eu entrego o final da minha discussão já no próximo slide. Mas antes de eu falar de grão, uma confissão de brasileiro. Vocês estão na final de domingo e nós perdemos para a Noruega. Então hoje eu venho humilde em matéria de futebol, mas em matéria de grão, a conversa é outra, tá? Aí Argentina e Brasil, os dois estão na final, tá? E essa discussão é o que a gente vai trazer aqui agora para vocês. Bom, basicamente esse é o spoiler. Se a conexão de vocês cair, essa é a tela que eu quero que vocês printem, fotografem, né? Mas a ideia é justamente de que a gente tem a mensagem inteira em uma única frase, que o excesso do curto prazo existe, mas a gente tem um piso subindo por baixo, efetivamente, porque a gente tem grão abundante e barato agora, é a segunda maior oferta da história. Os Estados Unidos ele vem com só 21% do comércio global, Brasil e Argentina em recorde de participação, mas a virada 27, 28 já está se desenhando, justamente com uma perspectiva de leitura do próprio USDA de que o estoque vem caindo, a gente sabe que fertilizante está caro, área desacelerando, custos elevados de uma forma geral, e a chave virando para altista em 2027. Então, guarda essa frase, tá? Grava esse slide, né? O resto da apresentação a gente vai estar provando tudo isso para vocês, tá? Então, sem mais delongas, a gente, de onde estamos, né? Um mundo com um grão de sobra, né? Por enquanto. E a ideia é justamente de que nós temos um momento, né? O estoque uso dos exportadores no nível de 2016, né? A gente teve um preço lá em 2016 no chão, o fundo foi feito, os fundos estavam vendidos, né? Em milho, trigo, né? E vem ao longo das semanas se posicionando, recomprando de uma forma geral. A pergunta que fica é justamente quem já viu um silo cheio e preço bom ao mesmo tempo. Eu acho que é difícil. O momento que a gente tem que realizar justamente que os exportadores perto desse nível 16, 17, em todo mundo, né? A gente tem que reparar duas coisas, né? O fundo, tá? Formou nesse 2025, foi feito, está estabelecido, e eu preciso de mais notícias baixistas que não existem agora, ao contrário, eu estou com conflito, eu estou com clima, calor na Europa, calor nos Estados Unidos, né? Então, ao contrário, a gente está vendo essa virada para acontecer, tá? Então, de uma forma geral, a gente começa por aqui. O segundo ponto é justamente, né, nessa confirmação do relatório, né, que a gente teve ali de julho, confirmando a transição que a gente vinha trazendo, né, o milho caindo 29 milhões de toneladas, ainda é elevado, né, a produção, mas vem caindo, a qualidade vem caindo, a produtividade deve continuar caindo, para frente eu vou trazer essa discussão, tá? Trigo com oferta exportável enxugando, a gente vê França com calor recorde, produtividade possivelmente caindo bastante, a soja vem com oferta recorde, mas o comércio vem colhendo também, né? O mundo está esmagando onde produz. Então, a gente está industrializando cada vez mais, tanto aqui no Brasil, como na Argentina já é uma tradição, como nos Estados Unidos, né? O oil share, a participação, o retorno do óleo está fazendo com que esse produto fique efetivamente nos países, né? E essa tese é de vocês há 30 anos, né? Virou uma tendência mundial, né? Vocês já faziam essa industrialização, tá? Na nossa visão, pelos compromissos que a gente vê em meados aqui de julho, né, o USDA deve, inclusive, aumentar a exportação de milho americano em 2,5 milhões de toneladas no relatório de agosto, e o estoque americano ser ainda menor, mesmo com o esmagamento ainda aumentando essa exportação, tá? E basicamente a gente está vendo aí um cenário cada vez mais complexo com relação a uma virada para esse ciclo, né? A gente só fala notícia ruim, de preço caindo, né? E a gente estava ansioso por esse momento e esse momento, ao que parece, chegou, né? Segundo fator basicamente o fator que ninguém coloca na planilha, que é justamente o Hormuz, né? Justamente a guerra. A gente agora está também com um conflito lá em Azov, né? O Mar Negro como um todo. A tendência é a continuidade e a escalada desse conflito. E aí colocar guerra na planilha, né? Basicamente, toda hora a gente está tendo que deletar uma célula e voltar uma célula o tempo todo, né? Então, você está vendo aí o Cauchy, o site de apostas, né? Justamente o pessoal agora olhando para uma definição
de quando efetivamente vai acabar, se é janeiro de 27, né? Enfim, tá? Então tem todo uma incerteza, né? Então a gente viu ele reaberto, essa geopolítica traz o elo mais sensível dessa corrente aí para a gente, que é justamente a volatilidade, não só no preço, mas principalmente para o momento atual, para a próxima safra, que é o custo, que é o fertilizante, né? E, obviamente, isso corta a produção, né? E possivelmente diminua, né, a aceleração de avanço em área para o próximo ano, tá? Então, o risco 2026, na nossa visão, não está na lavoura, está justamente nessa logística, está no mar, está no conflito, né, que tem pela frente. Bom, fertilizantes, de fato, nós temos, né, essa subida repentina aí para trás. Tivemos aí um alívio, né, até o mês passado, acho que enquanto os Estados Unidos estavam na Copa, estavam tranquilos e aí estavam sem fazer um conflito, né, e aí voltaram, à medida que saem da Copa, volta a escalar esse conflito mais uma vez, né. Então a gente vê uma guerra voltando a jogar ureia para cima, voltando a colocar fosfato para cima, né, e de uma forma geral o Brasil, que veio travando mais lentamente ao longo do ano, em função desses preços mais elevados, tá? Alguns aproveitaram uma boa janela, mas outros não conseguiram, né? E possivelmente a guerra vai plantar essa alta do próximo ano, né? Então, acho que para complementar a equação, é o ninho, né? Justamente um menino que muda a festa no segundo semestre, né? E para vocês ele costuma chegar, né, com presente, né, com um favorecimento, né? Há uma tendência. O problema é que esse El Ninho é comparado aí ao maior nível de El Ninho da história, né? Possivelmente vai ser o mais forte, mais expressivo, o que vai trazer realmente um questionamento muito grande com relação à produção, tá? E a ideia é que nós tenhamos realmente um questionamento muito grande com relação ao Brasil. Sul do Brasil segue encharcado, né? A Argentina deve ser favorecido com chuvas, mas de uma forma geral, quando a gente olha para o Centro-Oeste ele continua seco, quente, né? E sem um colchão de estoque, já que a gente está exportando bastante soja nesse caso, né? Esse susto climático ele vai virar preço na hora, né? Então basicamente, a gente tem toda uma incerteza com relação ao quanto essa produção, hoje sendo dita em 189 para o próximo ano aqui de soja Brasil, vai se concretizar efetivamente, né? Se é o ninho mais forte da história, há uma preocupação, inclusive, com vidas, né? A gente sabe que tem esse risco aí, né, de vidas podendo ser perdidas, né, em função desse calor, dessa seca que pode estar se desenhando, né? Bom, e aí, isso não é muito uma teoria, né? A gente tem aí o próprio S&P aí trazendo uma tendência, né, dos El Niño forte, né, e super El Niños aí na história, tá? E realmente a queda da produtividade, eu estou trazendo o Mato Grosso como um benchmarking que faz uma mudança expressiva aí com relação à produção no Brasil, direciona muito a tendência de preços, né? Então, um Mato Grosso muito abaixo da tendência nos últimos El Ninhos, e esse é o El Ninho mais forte ainda, né? Então, possivelmente a gente está falando de um Mato Grosso perdendo 10, 15, quem sabe, por cento. Aí a gente está falando também do estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, com questionamentos, possivelmente o Nordeste brasileiro também, tá? Então, vamos enxergar como que isso vai ficar à medida em que a gente vai avançando, esse El Niño vai se confirmando e vai se confirmando mais firme, né? Então, o risco está mapeado, tá? Eu acho que vale a gente agora desenhar justamente esse eixo, né, que favorece os dois países, né? Pensando nesse capítulo 3, os Estados Unidos de fato saindo de cena, né? E a vaga é nossa, dos dois lados do prata, como eu mencionei, tá? Então a gente tem uma tendência estrutural dos Estados Unidos já desde 1973, 64% do grão do mundo era americano, hoje 21%. A gente está falando tanto de combinado trigo, milho, soja, farelo de soja, tá? São 50 anos de queda, um R quadrado de 0,94, não é ruído, é uma mudança de eixo, isso está bem definido. Os Estados Unidos domesticaram a própria soja, né, e vem traduzindo isso para os outros produtos, traduzindo isso para biocombustíveis, para consumo doméstico, e esse espaço que foi largado é disputado entre o Brasil, a Argentina e o Mar Negro, né? O Mar Negro travado pela guerra sobra, de fato, aqui o Cone Sul, né? Então a leitura
que os Estados Unidos me pedem toda semana, né? Eles saem do grão, ficam na proteína e no biocombustível, e aí, obviamente, agora, além de tudo, tarifa Brasil, né? Ainda mais taxa, ainda mais por conta da ineficiência de acordos aí que nós tivemos nos recentes capítulos, né? Tá? Então, basicamente, a gente vê aí essa virada acontecendo estruturalmente. E na soja, ela virou de vez, né? A fatia dos Estados Unidos na soja caiu 39% para 24%, é o mínimo histórico, essa linha verde que vocês estão vendo aí de participação. A gente, como a Marianela bem pontuou, viramos base exportável de grão do continente, né? E a Argentina, ela é a indústria, né? É o líder mundial de farelo e óleo, né? Então, a gente tem dois modelos diferentes seguindo a mesma direção, né? Então, o complexo da soja é sul-americano, é uma vitória nossa, claro que sim, tá? E a prova de preço, né? A semana que a gente vê aí, quando o Trump visitava a China, né? A gente tinha uma soja brasileira mais barata, inclusive, que a soja lá no Golfo em novembro, por exemplo, quando é momento deles, né? Então, a China tem um acordo, deve cumprir esse acordo de compra nos Estados Unidos, de fato, tá? Eu acho que esse quarto trimestre vai ser bastante disputado, tá? E a janela de prêmio Brasil, tirando a equação do clima, tirando o fator prêmio de clima, é uma janela de prêmio agora, né? Um momento que está tendo uma disputa e possivelmente vai aumentar ainda mais. No milho, eu acho que recorde atrás de recorde também é um convidado novo na festa, né? Na leitura técnica ali de julho que a gente viu, né? O comércio caindo de soja, né? Milho também, estoque apertando, o mundo esmagando mais soja, né? Então, todo esse cenário dá uma vertente favorecendo tanto o Brasil quanto a Argentina nessa perspectiva de esmagamento e exportação dos produtos. Eu acho que esse gráfico é um gráfico quase monótono, né? A gente está vendo só subir, 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 o rumo, já ultrapassamos, na verdade, os 200 milhões de toneladas, né? Argentina confirmadas aí na faixa de 64 milhões. Brasil, 141,7, último número da Conab, tá? Milho barato, ração barata, né? E proteína para os dois países, de fato, para o momento de guerra, isso é extremamente oportuno para segurança alimentar. E por uma perspectiva de leitura de mesa, né, justamente a gente viu essa queda do prêmio argentino buscando demanda, de fato é o mais barato, por isso está também competindo de igual para igual, né, e a indústria brasileira tem comprado, tem pagado o prêmio adicional em função da necessidade desse milho aqui para tanto o consumo de proteína como esmagamento para etanol, e que tem aumentado vertiginosamente, né, até 2027 temos diversas plantas anunciadas, né, a demanda crescente aí a produção de etanol de milho, né? Inclusive até já se falando de sorgo, né? Sorgo também sendo disputado, né, esse ano, tá? Então, é um chão mais alto no Basis Brasil, no interior Brasil, tá? E, de uma forma geral, a produção, ela tá boa, né? A Conab vem entregando produtividades melhores, né? E aí a gente tem que adicionar nessa equação um elefante na sala, que é a China, né? A pergunta se a China ainda compra tudo isso, né? E a gente está vendo um volume embarcado, né, de soja. A Mariana ela trouxe o volume embarcado aí de milho, né? O quanto que a China tem comprado milho, tanto China como outros países, né? Mas enfim, e na soja aqui, Brasil já embarcando mais de 74 milhões de toneladas aí. O fluxo segue acima do ciclo anterior, tá? A concentração é tradicional, março, junho, né? O volume chega a acrescentar um line-up aí de mais de 10 milhões de toneladas também, tá? Visivelmente a gente tem um compromisso total acima de 85 milhões de toneladas, né? Então, essa tela ela responde basicamente um ritmo total, tá? E de uma forma geral a gente enxerga essa participação de China separado desse volume total, tá? Basicamente 71% foi para a China, tá? Então, de janeiro a junho, a gente viu 69 milhões de toneladas de soja para eles, tá? Total, perdão, para eles 49, quase 50 milhões de toneladas, né? Então a gente viu aí também esse mesmo pico março a junho. Agora a China deu vamos dizer assim, uma diminuída, né, em função de novas compras nos Estados Unidos, mas ainda não fez grandes efeitos aí nessa abundância de soja que nós temos, a perspectiva de briga de igual para igual que vai acontecer, né, a tendência é que a gente continue participando bastante dessas compras chinesas aí para frente, né? O quarto trimestre vai
trazer bastante competitividade. Só uma ideia de sazonalidade típica, né, que a gente vê aí, China, né? Então, essa sazonalidade típica aí de importações Brasil, tradicionalmente agora em julho, agosto, setembro, começa a cair bastante, mas acredito que um pouco mais flat, um pouco mais, menos angular, menos declivosa, vamos dizer assim, essa curva deve acontecer em função da quantidade de soja que nós temos por aqui, né? Então, em função da nossa venda forte a partir de março, o estoque chinês mínimo normalmente é nesse momento de março mesmo, né? E quando Chicago começa a ficar nervoso, né? Então, 114 milhões de toneladas importadas, 68 por enquanto Brasil, a janela que teoricamente tende a se fechar, possivelmente não vai se fechar da mesma forma, né? Bom, para adicionar também outra coisa que eu gostaria que a gente enxergasse é justamente Brasil e Argentina da porteira para dentro, né? Então, safra cheia, produtor reclamando, né? Basicamente, a gente sabe que soa familiar dos dois lados. E a ideia é esse paradoxo de 2026, né? Recorde no campo, um aperto no bolso, né? E Conab, Bolsa de Buenos Aires, Rosário, tudo colocando para cima, né? A tendência nessa safra cheia, dólar para baixo, não tem favorecido, né? Essas exportações como a gente gostaria. Vivendo essa mesma escola está a Argentina, né? Com esses 64 de milho. Paradoxo é justamente o coração desse nosso capítulo aqui, que é o excesso de hoje vai financiar a virada de amanhã, né? Então, obviamente, também é uma boa oportunidade que a gente tem que ponderar para a indústria doméstica, para o comprador local, para o originador, né? E o produtor, sabendo disso, ele vendeu ou não vendeu, né? Teve essa chance. E esse, basicamente, é o meu dado favorito que a gente tem que trazer, tá? Porque metade desse gráfico aqui é vocês, né? Então, tem um modelo nosso aqui, triangulado, né, com várias fontes, né? O brasileiro vendeu 76% da soja, acelerou forte com o embarque recorde aí, né, em junho. A Argentina, 42%, um atraso recorde, o ano passado era 52%, tá? Somado 69%, conjunta já está vendida, né? O milho, a gente está vendo, na verdade, uma inversão, a Argentina vendendo o dobro do ano passado e o Brasil agora entrando com a safrinha bem mais atrasado, uma incerteza, né, obviamente, né, dessa produtividade, dessa safrinha em alguns estados, outros trazendo uma produtividade acima, um pouco melhor, como é o caso no Mato Grosso, né? Depois, Mariana, ela tem até uma pergunta para a gente discutir aqui sobre isso, né, com relação à Argentina, a gente vai deixar para frente, tá? Bom, então, o cenário é um cenário que agora para frente a tendência, em função dos preços, em função do momento, deve ter uma participação maior. Custo da campanha para frente, a gente está vendo 26, 27, um crescimento aqui pegando base Brasil, né, um 3,2% a mais de custo total. Lógico, já tivemos em momentos piores, né, momentos onde a gente viu um custo total 5% acima, 8% acima, dependendo do tipo de análise que era feita, tá? A gente está vendo um defensivo com um custo de quase 6% acima, tá? Tem casos de 10%. Fertilizante na casa de 5%, 8% mais ou menos, tá? E um ponto de equilíbrio saltando próximo de 10%, 9%, tá? Então, basicamente, a gente medindo do jeito que dói, 33 sacas por hectare só de insumo, tá? 20% acima da média dos últimos 5 anos e um produtor pouco travado, o que faz sentido para o momento que vem se desenhando, né? Então, a tendência é agora para frente essa margem apertada, né? Mas em função do que vem se desenhando para frente, a tendência é realmente a gente seguir no ritmo mais lento. Até brinco que ano passado nós estávamos plantando com os produtores e a gente falava, olha, eu acho que até você terminar de plantar, a gente gostaria de estar na casa de 60% travado, né? E este ano não, a gente quer estar um pouco mais contido nesta questão, um pouco mais lento, né? Em função do que vem se desenhando pela frente, com todo esse aperto de estoques, com o que vem se desenhando da queda de produtividade, por mais que seja uma boa produção americana, mas vem uma queda de produtividade, não é a recorde, tá? Somado a todo o consumo doméstico que vem acontecendo globalmente, né? Estados Unidos também, a tendência agora para frente é que qualquer problema climático que nós tenhamos aqui na América do Sul vai ser um novo motor, vai ser o diferencial aí para frente. Quem está comprando tudo isso, o maior comprador é o óleo de soja, né, nesse momento, tá? A gente está vendo aí Malásia também aumentando o mandato, o Brasil aumentando o mandato, né? Os países como um todo aprovando novas misturas, né?
Então, tanto Estados Unidos, Brasil, Argentina aí, tendo toda uma participação cada vez maior, né? A gente viu que aqui no Brasil, o milho no interior subiu basicamente 8 dias seguidos, vem subindo, né? É, num momento onde é raro, depois que a gente virou para julho, né? A tendência agora era realmente começar só a cair, tá? E o recado vem, como eu disse, da pecuária, vem das fábricas de ração, vem da fábrica de etanol, né? Então, a gente está vendo, por exemplo, um DDG migrando para a paridade de exportação. A exportação, né, basicamente dobrando em 26. A China abriu o mercado para o Brasil nesse caso, né? O farelo difícil de carregar porque a indústria está esmagando pelo óleo, sem pressa de vender o restante, porque está tendo retorno, então não está com pressa para nada disso, né? Então, o cenário por aqui é um tanto quanto mais complexo, talvez, do que o que vocês estão vendo por aí, né? O momento é um momento onde o produtor agora está tendo prêmios melhores, está conseguindo avançar esse carrego aí do segundo semestre, né? E a gente enxerga, né, uma tendência de continuidade, principalmente falando de soja. No caso do milho, a Marianela pontuou muito bem, o milho está lento, né, de fato, tá? A gente está vendo o milho saindo bem mais devagar, né? Justamente porque a gente tinha um grande comprador, que era o Irã, né? Um cliente que foi bloqueado aí nos momentos atuais, né? Ao mesmo tempo, nós vemos essa indústria doméstica trabalhando, favorecendo, assim como, né, a Argentina, que tem um bom espaço agora no terceiro trimestre, né? O prêmio cedeu para vocês ocuparem esse espaço, né? E o interior brasileiro está segurando esse milho, tá? Vai abocanhar o máximo possível, ainda mais com essa perspectiva de safra-verão ser questionada a produtividade, essa primeira safra de milho nossa aí, tá? Possivelmente vai ter um baque forte em relação à produção por conta desse El Niño, tá? Então, eu acho que o Porto argentino tende a acelerar nesse momento, a tendência para frente é essa participação mais elevada, tá? E o que mais mudou na nossa leitura agora em julho é justamente esse radar, né? Então, a gente olha na coluna da esquerda, né? Uma nova leitura aí que vem de Chicago, né? A duração das guerras define, né, 2027. Os estoques globais vão entrar em declínio plurianual até 2028. E a gente é bastante explícito na ideia de que possivelmente a gente vire mais autistas a partir de agosto, tá? A China ela sai daquele protagonismo único e exclusivo de motor, tá? O biocombustível volta a assumir e é uma ponta complementar, né? China cansa um pouco, o biocombustível puxa, tá? E basicamente a coluna da direita, né, o gráfico da direita, a gente olha a área global estagnada, com o Unisul desacelerando, né? Não digo que a gente está reduzindo a área, mas desacelerando sim, tá? E quem define o próximo ciclo vai ser a América Latina, né? Então, o coxo mais barato do mundo a gente sabe que é o nosso, tá? A demanda migrando para o porto, do porto, perdão, para a fábrica, né? Então, doméstico comprando bastante. E a ideia é que a gente possivelmente vai ter esse questionamento dessa produção. E aí vai ter disputa à tapa, né? E por que que a gente tem essa leitura, né? O relógio da virada ela está acontecendo agora, né? Para a gente caminhar para o fim. Tá? Eu acho que eu comecei falando que o mundo está afogado em grão, né? A gente está vendo isso secar, né? Então, esses estoques globais saem do platô e iniciam um declínio plurianual rumo a 2028, tá? E a guerra está encarecendo tanto energia como fertilizante, né? A área desacelerando, como eu disse, tá? E o cenário altista de novo em 2027 vai fazer com que, né, quem industrializa, por exemplo, precise se movimentar antecipadamente, tá? E a tendência, né, do produtor é postergar realmente essa trava, esse hedge, ou até faz o hedge, mas participa dessa alta, porque realmente é o que vem se desenhando pela frente, tá? Para a gente caminhar para o fim, é onde a gente discorda do USDA, né, a relação estoque-uso de milho dos principais exportadores, né, o USDA ainda está mantendo o estoque-uso em 10,6%. A gente acredita que esse estoque-uso está próximo aí de 8,1, perto das mínimas da série, tá? E, de uma forma geral, a gente deve ver isso refletido a preço Chicago e, obviamente, preço restante do mundo. A tendência lá é o milho ter uma recomposição, possivelmente aí acima dos 5,50 dólares, tá? E a tendência é justamente de que também aqui Brasil e Argentina se beneficiem com isso, né? Outro ponto
para a gente caminhar para o fim, né? O lado da demanda, né? A China fez o pico, 149 milhões de toneladas, né, em 2023. Caminhamos para algo como 117, talvez, né, em 26, 27, tá? O suíno, pior preço em 16 anos, tá? Quem assumiu o posto, de fato, como eu disse, foi o biocombustível, tá? E isso, obviamente, mora em casa, né? Estados Unidos, Brasil e Argentina. O lado da oferta, Estados Unidos polinizaram milho, uma semana de seca pela frente, a Europa está no limite, tá? E a União Europeia, se eu não me engano, tem, sei lá, menos de 30 dias, 26 dias de uso no balanço deles, né? Então, a cada semana, sem chuva, tira grão do sistema, né? Que não tem gordura, tá? E, de uma forma geral, uma demanda estável ainda, não questionada, né? Uma oferta nas mãos do calor, né? E o colchão de 8,1% nesse milho entre os exportadores, a receita é justamente uma assimetria para cima, né? Eu não vou pedir para acreditar em mim, mas a gente comparando os mapas, né, 25, 26, Estados Unidos, só trazendo eles aqui para a gente encerrar, tá? 1º de julho a 26 de julho, momento crucial de polinização contra 2026, você vê realmente uma normalidade de chuvas bem abaixo, bem deficitária, tá? E se a gente adicionar a temperatura na equação, ela piora ainda mais, tá? Esse cenário, né? Onde isso deveria estar, né, trabalhando para confirmar essas produtividades recordes, ao contrário, vem trazendo, né, essa reorganização desses números agora em agosto, né? Então, aumentando a exportação, por exemplo, de milho lá no quadro de oferta e demanda americano, como a gente está mencionando, com um consumo doméstico elevado e uma produtividade questionada, isso vai trazer, né, bastante aperto nesse quadro de oferta e demanda. Em agosto, terceira semana de agosto, aí, segunda, terceira, a gente está no campo lá, a gente está fazendo nosso crop tour, tá? E a gente vai trazer isso em loco, né? Quem quiser acompanhar aí vai estar mais que convidado, né? Seco Oficial está por aqui, né? O Drought Monitor de 14 de julho, tá? A gente está vendo uma mancha avançando no oeste, o cinturão e o centro do cinturão, né, do milho como um todo, tá? E a previsão de agosto não traz nenhum alívio aí no cenário, né? Então, essa é a última peça que eu estou trazendo para vocês. O calor e tempo seco vão ser persistentes no meio oeste, tá? Exatamente no enchimento de grão, tá? É, basicamente, três fases finais vão encerrar essa minha apresentação para vocês. Então, 26, como a gente disse, é o ano do excesso, o risco mora em Hormuz, e 27, 28 é a virada. Se a gente talvez a barreira linguística aí possa ter atrapalhado um pouco, mas se vocês perderam, levem essas três frases aí, tá? Porque é justamente esse momento que a gente está vivendo e esse momento está marcando esse primeiro encontro Argentina-Brasil, tá? Então, a gente vai competir ou a gente vai nos complementar, né, de fato. Então, essa é a grande, esse questionamento aí que a gente vai ter pela Ujú. frente. Então, muito obrigado, muitas graças. Marianela, contigo. Bueno, Silvia, no te Sí. dejamos meter bocado. No, no, estoy esperando hasta este final para unir las dos ideas. Em Eu português. vou falar em português, desculpa. Vamos lá. Então, obrigada, Rafa, obrigada, Marianela, pelas suas apresentações. Trazem a ideia das diferenças de nosso perfil, tanto de exportação, consumo doméstico, tanto do Brasil, da Argentina, no milho, na soja, que eles acabam sendo diferentes, mas no final, a gente também tem dores transversais, que tem a ver com custos, com desafios climáticos, e a gente está no mesmo hemisfério, então a gente vai compartilhar também os mesmos tempos de negociação no mercado global. Nesse ponto, por exemplo, trazendo o ponto do milho, a Argentina tem um foco grande no perfil de exportação, enquanto o Brasil tem um foco na industrialização do milho. E assim como a Marianela trouxe também esse ritmo devagar nessa temporada do Brasil saindo na exportação, enquanto a Argentina está com força. Uma pergunta para o Rafa é entender se ele está vendo isso também como uma tendência nas próximas safras de Brasil focar muito mais no consumo doméstico e deixar
esse espaço talvez que pode tomar a Argentina na exportação, como estamos vendo nesta temporada? Eu acredito que a gente deve ver um incremento no consumo doméstico do Brasil, sim, mas ainda numa abundância, né, principalmente falando de soja, a participação do exterior vai ser contínua, né? Na ideia de milho, sim, eu acho que a partir do ano que vem, 2027, a gente começa uma demanda mais expressiva desse milho, tá? Principalmente algumas regiões que estão vendo a indústria bater na porta deles, possivelmente vão ser feitos contratos, possivelmente vão ser feitos, né, com grandes players, grandes produtores aí, alguns acordos. Então há uma tendência da gente aumentar essa nossa participação desse milho, sim, que já é uma tradição. A exportação é algo que fica em segundo plano, né, de fato, nesse milho, mas que complementa, né, todo esse aperto aí ou excesso nesse quadro de oferta e demanda como um todo. Agora, o Brasil precisa, né, encontrar, numa ideia política aí da questão, novos destinos, né, em função de perda de Irã, né, e ao mesmo tempo toda a pressão que o Brasil vem sofrendo nesse final de 2026, nesse segundo semestre. Não é um viés político, mas um fator da equação que nós precisamos colocar, de que precisamos, né, encontrar, né, uma redistribuição do momento atual que nós vivemos aqui, constantemente pressionados aí pelo momento da geopolítica, né, nessa reconstrução aí geopolítica que vem acontecendo. Perfeito, Rafa. E mudando um pouco para a soja, a gente também tem o cenário inverso entre a Argentina e Brasil. A Argentina produz grão para industrializar, enquanto o Brasil produz grão para exportar. Esse perfil vai continuar ainda consolidado nas próximas 2 safras, você está vendo? Ou ele focando ainda mais em exportar derivados, como nessa temporada, por exemplo, farelo de soja? O que você está vendo nesse complexo? Silvia, a tendência é a pressão lobista aí da indústria, né, para que a gente possa ter um blending maior, né? Óbvio que tudo isso enfrenta alguns entraves, né? De momento e de definição de como é que vai ficar esse mandatório por aqui, o que favorece, obviamente, à medida em que vai sendo incrementado essa tendência. Mas, de uma forma geral, a gente acredita que nas próximas 2 safras a gente ainda vai ter uma participação ativa da exportação, porque nós temos um Brasil continental, né, colocando soja onde pode. À medida em que o preço esse ano favoreça a soja novamente, há uma tendência natural que a gente sabe que não é tão boa, tão saudável assim, mas o produtor, ele, na verdade, não é nem o produtor, né? As pessoas tendem a correr atrasado para o momento, né, de valorização das commodities, das ações, né, de participação em algumas coisas. Então, um momento de euforia, não, a soja está valendo muito mais, vai fazer com que a gente tenha, inclusive, novas áreas, novos players e pode trazer realmente uma participação ainda ativa da exportação. Mas eu gostaria o contrário, né? Recentemente eu estava com as cooperativas ali no Paraná, discutindo de que a gente tem que industrializar mais, tem que ter essa participação maior aqui, né? E novos usos, né? Buscar alternativas aí, para a gente não depender totalmente dessa exportação. Perfeito. E Marianela, uma última pergunta para você, para levar um pouco. O Rafa trouxe a visão de o risco climático na próxima safra, especialmente na área onde ele atua muito, que é no centro-oeste brasileiro. Como você está vendo os efeitos do El Niño, para levar esse conceito também para o pessoal que está lá no Brasil nos acompanhando, sobre produtividades na Argentina, como isso impacta enquanto no Brasil a gente está com esses desafios, de repente, na produção. La expectativa es a una mayor productividad este año. Nosotros tenemos también una zona de riesgo, igual que ustedes, pero por exceso de precipitaciones. Hay una zona que tiene como este riesgo, que es la zona más bien norte del país. No es la principal zona productora, pero sí es una gran zona productora en donde podrían haber algunas complicaciones, digamos, sea en el momento de la siembra o sea en el momento de la cosecha. Eso puede ocurrir, así que ahí tenemos un problemita que podría ser compensado
con la mayor productividad de la zona núcleo, en donde va a haber más lluvias de lo normal, pero podrían llegar a ser beneficiosas con fuertes volúmenes. Tenemos rendimientos récord de trigo el año pasado, este año nos avecinamos a una buena campaña de trigo y aparentemente a una excelente campaña de maíz y de soja. No obstante, no aumentaríamos las cosechas, los volúmenes, en general, o sea, repetimos, digamos, cantidades, así que si hay complicaciones en algún lugar, también esto va a generar tensión, ¿no? En el mercado internacional. Así que eso desde Argentina y bueno, y esta situación de Brasil que tiene esta dualidad entre zona centro y zona sur, ¿no? Bueno, muchas gracias Silvia por la intervención, por conectar, digamos, todos los temas. Silvia Navarro siempre nos acompaña desde AgResource hasta ahora su nueva consultora. Decinos el nombre de la consultora para la que trabajás. Sim, Marianela, só para me apresentar, eu sou tchaquênia, mas moro aqui no Brasil faz 9 anos. Comecei trabalhando com Rafa, então a gente já traz um caminho de longe e hoje trabalho na S&P Global Energy, que é uma empresa global de acompanhamento de commodities, de market data, insights, o que se fala de forma geral. Uhum. Siempre que queremos preguntar algo estratégico, vamos a Silvia porque tiene ahí información aguda para compartir. Muchísimas gracias Silvia y Rafa. Nosotros vamos a ir a la segunda parte. ¿Tenemos en la sala alguna preguntita por ahí que nos quieren hacer? Mari, tenemos unas preguntitas que preguntaron por el chat. Sí. ¿Qué falta para que Argentina aumente su porcentaje de consumo de maíz, por ejemplo? ¿Existe capacidad instalada ociosa o directamente se debe invertir desde cero en la industria para poder darle valor a esa producción? Bueno, buena pregunta. Por un lado, vamos a decir que la baja proporción de maíz principalmente que consume Argentina se debe a que nuestros planteos en la producción pecuaria, en la producción de carne, no han evolucionado en crecimiento hace muchos años por muchos factores macroeconómicos principalmente y de inestabilidad en nuestro país, financiera y en muchos sentidos. Así que en este momento estamos como en un momento bisagra en el cual entendemos que hay oportunidades para poder avanzar en el consumo local de ese maíz en producciones pecuarias, pero por otro lado es cierto que Brasil hizo la tarea y instalaron muchas plantas de etanol en zonas estratégicas para consumir el maíz y transformarlo en etanol. De esto habló Rafa en el desarrollo de la agroindustria del maíz, lo cual hizo que consumieran mucho maíz. De hecho, ahora van a aumentar el protagonismo del corte de etanol para las naftas. Argentina en eso avanzó un poco en soja, por supuesto, tenemos una gran agroindustria de soja, pero en maíz estamos todavía un paso detrás para la industria de etanol. Así que sí, necesitamos mayores inversiones, tanto en producciones pecuarias como en la industria de energéticos para producir etanol y entonces aumentar el consumo local de maíz. Perfecto. Y una pregunta más de Alejandro Ladaga. ¿Las tarifas que pretende aplicar USA pueden desatar un conflicto mayor que afecte el agro brasilero? Essa é para Rafa, me parece. Repeti-la por las dudas. Estava traduzindo aqui, estava terminando de ler. Sim, acredito que, principalmente a gente olhando café, proteína, né? Suco de laranja, né? O que efetivamente a gente tem uma participação mais expressiva com relação aos Estados Unidos e, obviamente, isso acaba tendo uma reação em cadeia. Mas eu acho que é mais a duração dessas tarifas que vão desenhar esse impacto aqui no Brasil. A tendência é realmente tratativas, encontros, né? E por mais que hajam acusações ou descontentamentos de ambas as partes, há de se caminhar para uma questão resolutiva, né? Acredito que a gente não queira entrar num conflito, não queira entrar numa guerra, ao contrário, a gente quer, na verdade, favorecer algo que faz parte da nossa balança comercial, né, com uma expressiva participação em mais de 30%, aí 35%, quiçá, tá? De participação nesse nosso PIB, né? Então,
Precisamos realmente desse movimento. Está sendo feito pressão pela Frente Parlamentar da Agropecuária aqui no Brasil, está sendo feito pressão, pelos diversos setores para que a gente possa ter, né, um acordo, né, e a gente possa sair desse nível e não crie uma reciprocidade, não crie um nível de descontentamentos aí ainda maiores para gerar mais retaliações e mais complexidade, né? E de uma forma geral, por lá também, eles não conseguem ficar sem essa demanda, sem essa originação. E se continuar, o preço vai acabar na mão do consumidor americano, que já vem insatisfeito. A gente sabe, acompanhando o momento, o índice de satisfação do consumidor lá não está tão bom, né? Então, isso vai pressionar ainda mais a popularidade por lá. Bueno, muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, lo que vamos a hacer, si les parece bien, vamos a hacer un corte de 2 minutos, una pausa de 2 minutos para poder acomodarnos con los productores. Vamos a tener en nuestra segunda etapa del taller un mano a mano con un productor argentino, con un productor brasilero. Ellos van a estar hablando de su realidad agropecuaria y es ahí donde queremos centrar la atención porque hay algunas situaciones que nos unen más a Brasil de lo que nos separan en cuanto a los dilemas en el agro. Así que nos tomamos 2 minutos, no más que eso, así que prepárense el mate nada más, ir al baño y seguimos, ¿sí? Cortamos un segundito y organizamos a los productores para este mano a mano.